Após entendermos os passos relacionados ao método científico por meio do exemplo da evolução da compreensão dos modelos atômicos, pudemos verificar claramente que a ciência não é capaz de estabelecer verdades absolutas. São teorias as quais representam uma verdade transitória baseada nas evidências observadas até aquele momento. Além disso, a prática da ciência pode ocorrer por meio da utilização de diferentes métodos de raciocínio científico. Nessa aula, vamos dar ênfase aos métodos indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo e dialético. O método indutivo parte de premissas que, por fim, irão apoiar uma conclusão. Por exemplo, se Paulo é um estudante de administração e gosta de matemática, então os estudantes de administração gostam de matemática. O método dedutivo, por outro lado, parte de premissas que implicam uma conclusão seguindo uma lógica inversa à do método indutivo. Abaixo se encontra um exemplo do argumento presente nesse método. Se todo homem é mortal e se Paulo é homem, então Paulo é mortal. O método hipotético dedutivo, por sua vez, foi cunhado por Karl Popper como uma crítica ao método indutivo, o qual Popper não acreditava que realmente existia. Nesse método, Popper propõe que a ciência sempre começa e termina com um problema. Ou seja, quando o cientista se depara com uma observação que ele é incapaz de explicar, temos um problema. Para responder esse problema, resolver, o cientista irá propor uma hipótese que, caso confirmada várias vezes por meio de experimentos, vai dar origem a uma teoria. No entanto, com o passar do tempo e o advento de novos dados, passa a ser observado que aquela teoria possui erros, os quais constituem um novo problema que deverá ser solucionado por uma nova teoria. Para exemplificar esse método, podemos citar o caso de baleias cachalotes que estavam sendo encontradas encalhadas em praias do Pacífico Sul. Assustados com esse fenômeno, os cientistas começaram a conjecturar acerca de qual seria a causa desses encalhes. Considerando que as estruturas do ouvido interno desse animal estão relacionadas com orientação espacial, era de se esperar que algum dano nessas estruturas poderia estar por detrás dos sucessivos eventos de encalhe observados. Na década de 60, um grupo de cientistas resolveu analisar corpos de cachalotes encalhadas nessa localidade e encontraram parasitas no ouvido interno desses espécimes analisados, o que confirmou a hipótese inicial relacionada à causa dos encalhes. Após alguns anos, vários corpos de baleias cachalotes encalhados foram analisados, mas não foi encontrado parasita no ouvido interno em muitas delas, desconstruindo assim a hipótese do parasita. Dessa forma, esse caso exemplifica o método hipotético dedutivo, no qual inicialmente tínhamos um problema que necessitava de uma solução, isto é, o encalhe de baleias cachalotes. Por fim, podemos citar o método dialético, o qual leva em conta que é necessário haver ideias opostas, ou seja, a tese e a antítese, para que haja construção do pensamento, a síntese. Para exemplificar esse método, consideramos o produto final, o conhecimento, como uma linda maçã. Para que você obtenha uma maçã, o primeiro passo é a existência de uma semente. A existência de uma semente é a condição sine qua non para o surgimento de uma macieira e, posteriormente, de maçãs. Dessa forma, a existência da semente seria a tese. No entanto, para que a macieira germine, é necessário que a semente deixe de existir enquanto semente. Ou seja, é a negação da existência da semente, uma antítese, que, considerada conjuntamente com a ideia prévia da sua existência, a tese, que vai produzir o produto final, ou seja, a maçã, o conhecimento. É importante ressaltar que essas diferentes estruturas de raciocínio científico não desconfiguram a base do método científico. Considerando as várias etapas envolvidas nesse método, percebemos que ele é pautado na reprodutibilidade dos resultados obtidos após a experimentação. Ou seja, se alguém tentar reproduzir os experimentos utilizados para testar determinada hipótese, previamente descrita na literatura, e não obtiver os mesmos resultados, aquela hipótese passa a ser questionada pela comunidade científica. Nesse contexto, caso alguém forje dados ou realize experimentos de uma forma descuidada, ele será rapidamente desmascarado pela comunidade científica e seus resultados serão desconsiderados. Assim, o método científico preconiza a verdade. A ciência segue o princípio do Sócrates escrito por Platão: siga as evidências, não importa onde elas nos levem.